professora Débora Lopes, professora de português e redação, e hoje nós vamos falar sobre concordância verbal, agora com o caso do sujeito composto, né? Na aula anterior nós falamos sobre o sujeito simples e agora falaremos sobre a concordância verbal com o sujeito composto. Lembrando que o sujeito composto é aquele que tem dois núcleos, beleza? O que são os núcleos do sujeito? As palavras mais importantes dentro do sujeito, os substantivos, ok? Então, aqui, ó, primeira regrinha, sujeito composto. Quando o sujeito composto ele vier anteposto ao verbo, o verbo vai para o plural. Olha aqui, o técnico e os jogadores chegaram ontem. Sujeito, o técnico e os jogadores. É um sujeito composto, eu tenho aqui dois núcleos, técnico, jogadores. Então, o verbo vai para o plural, ok? Agora, quando o sujeito composto ele aparecer depois do verbo, posposto, o verbo concorda com o mais próximo ou vai ficar no plural. Então, quando o sujeito composto ele vier depois do verbo, eu tenho duas opções, pluralizar ou concordar com o mais próximo. Olha, chegou ontem o técnico e os jogadores, beleza? Chegaram ontem o técnico e os jogadores. Então, aqui, ó, o verbo, o sujeito composto depois do verbo, ele fica no singular, ou ele vai para o plural. Sujeito composto depois do verbo, beleza? Os núcleos do sujeito, eles são constituídos de pessoas gramaticais diferentes, né? Primeira, segunda e terceira pessoa. E aí, qual é a ordem de prioridade, né? O verbo, ele vai ficar no plural, seguindo a ordem. Primeira, segunda e terceira. Olha aqui. Eu e ele, nos tornaremos amigos. Olha, o verbo, ele fica na primeira pessoa do plural. Por quê? Porque a primeira pessoa do plural, ela tem prioridade sobre a terceira. Tá vendo? Olha aqui, ó. Tu e ele vos tornareis. Tu é a segunda pessoa e ele é a terceira pessoa. A segunda pessoa, ela tem prioridade sobre a terceira. Então, o verbo ele ficou na segunda pessoa. Ó. Tu e ele se tornarão amigos. Ó, terceira pessoa do plural. Se o sujeito estiver depois, é permitida a concordância por atração. O que é isso? Com o núcleo mais próximo. Olha aqui. Irei eu e minhas amigas. Olha, verbo, tá vendo? E o pronome, ó, as pessoas gramaticais, ó, depois do verbo. Então, aqui, ó, ele fez por atração. Eu irei, concordou com o mais próximo. Agora, se os núcleos, eles aparecem ligados, né, por um período composto por coordenação e as orações são assindéticas. O que é isso? As orações, elas não se ligam por meio dos conectivos, né? Elas são ligadas pela vírgula ou ligadas pelo conectivo e. O verbo, ele vai concordar com os dois núcleos. Olha aqui. A jovem e a sua amiga seguiram a pé. Então, o verbo aqui, ele está concordando com quem? Com jovem e amiga. Agora, se o sujeito ele vier depois do verbo, ó, a jovem é a sua amiga. Se o sujeito ela vier posposto, o que é isso? Depois do verbo, eu posso fazer a concordância por atração. O que é a concordância por atração? Ele concordar com o mais próximo. Olha, seguir a pé a jovem e sua amiga. Então, aqui, ó, fez a concordância por atração. Por quê? Porque o sujeito aparece, ó, depois, sujeito a jovem aparece depois do verbo. Quando os núcleos do sujeito eles são sinônimos e estão no singular, o verbo ele pode ficar no plural ou ele pode ficar no singular. A angústia e a ansiedade não o ajudavam a se concentrar.
Olha, o verbo está no plural. Angústia e ansiedade são sinônimos, né? Ó, o verbo está no plural. Por que esse verbo aqui está no plural? Porque está fazendo a concordância lógica, né? Está concordando com angústia e ansiedade. Agora, ele também pode aparecer no singular. A angústia e a ansiedade não o ajudava a se concentrar. E se ajudava, ele concorda com ansiedade, né? Está fazendo a concordância por atração, a concordância atrativa, que é mais próxima. Quando há gradação entre os núcleos, né? Um gesto, uma palavra, um olhar, um sorriso. O verbo, ele pode concordar com todos, e aí ele vai ficar no plural, ou apenas com o mais próximo, que é a concordância atrativa. Então, ó, uma palavra, um gesto, um olhar. Você pode colocar o verbo no plural, bastavam, e aí está concordando com todos eles, ou apenas uma palavra, um gesto, um olhar bastava. Esse bastava aqui concorda apenas com o último, que é o olhar, beleza? Agora, quando os sujeitos eles forem resumidos por nada, tudo, ninguém, nenhum, o verbo ele vai concordar com o aposto. O que é o aposto, né? O aposto resumidor. São as palavras tudo, nada, ninguém, olha. Os pedidos, as súplicas, o desespero, nada ou comoveu. O verbo é comover, né? Esse verbo aparece no singular porque ele concorda com a palavra nada, que é o aposto resumidor. Olha aqui. Coisas da infância, os sustos do amor, aquela tarde clara, amada, tudo se dissolve nas águas marrons. Tudo é o aposto resumidor. Tudo o quê? A tarde clara, os sustos do amor. Então, o verbo fica no singular para concordar com a palavra tudo. Quando eles aparecerem ligados por nem, o verbo vai para o plural, porque tem sentido de soma, de adição. Olha, nem o cansaço, nem o barulho atrapalharam a concentração do professor. E o verbo ele aparece no plural porque ele concorda com quem? Cansaço e barulho. Nem uma coisa nem outra, né? Tem sentido de adição aqui. Nem o poder, nem o dinheiro o corrompiam. Corrompiam aqui, ó, o verbo está no plural porque concorda com quem? Com o poder, com o dinheiro. E tem, ó, um nem aqui que dá a ideia de adição. Tranquilo? Quando os núcleos do sujeito eles estiverem ligados por ou, o verbo ele vai para o singular ou para o plural. Olha aqui, ó. Pedro ou Antônio ganhará o prêmio. Esse ou aqui dá a ideia de exclusão. Ou um ou outro vai ganhar o prêmio, né? Um vai ser excluído. Ok? Então, ó, Pedro ou Antônio ganhará o prêmio. Apenas um ganhará. Tem sentido de exclusão. A poluição sonora ou a poluição do ar são nocivas ao homem. Aqui tem ideia de adição, né? Os dois são nocivos, a poluição sonora e a poluição do ar. Então, o verbo, olha, foi para o plural, porque ele concorda com os dois. Carlos ou Celso se casou com ela. Aqui, ó, o verbo também está no singular. Por quê? Porque ou um ou outro se casou com ela, né? Ou é excluído daqui. Então, o verbo concorda com apenas um. Um sorriso ou uma lágrima o tiraram daquela certeza. Alternância, né? Esse ou aqui, ou uma coisa ou outra. Então, o verbo fica no plural. Beleza? Quando os sujeitos eles estiverem ligados por palavras tanto como, assim como, mas também, né? O verbo vai concordar ou com o mais próximo ou vai ficar no plural. Olha aqui. Tanto Erundina quanto Collor perderam as eleições municipais em São Paulo. Olha, perderam está no plural, está concordando com quem? Com os dois, com Erundina e Collor. Com o verbo no singular, ele concorda apenas com quem? Com Collor, que é o mais próximo. Tanto Erundina quanto Collor perdeu as eleições municipais, ok? Os cientistas, assim como o médico, pesquisam a causa do mal. Aqui, ó, serve o verbo no singular ou no plural, né? Ele concorda com os dois ou apenas com o médico, que é o mais próximo. E por último, ó, a atriz, tal como a cantora, participa da campanha ecológica ou participam. Com o verbo no plural, ele concorda com atriz e cantora. Com o verbo no singular, ele concorda apenas com a cantora, que é o mais próximo.
Os verbos, né, ligados por com. O verbo ele vai concordar com o antecedente do com. Ou ele vai para o plural. Olha aqui. Mas aqui muda a ideia. Olha, o professor com os alunos resolveu o problema. Aqui, ó. O verbo aqui ele aparece no singular. Por quê? Porque ele está concordando com o antecedente do com. Ok? Aqui tem um erro de português. E o maestro, com a orquestra, executaram a peça clássica. Verbo, aqui ó, ele aparece no plural. Ele está concordando com quem? O maestro com a orquestra executaram a peça clássica. Aqui, ó, esse com os alunos é uma adjunta adverbial de companhia. E aqui, ó, o maestro e a orquestra é um sujeito composto. Então, o verbo, ele fica no plural. Beleza? Se o núcleo do sujeito ele estiver se referindo à mesma pessoa ou à mesma coisa, o verbo ele vai permanecer no singular. Olha, a mulher, a mãe, a eleitora acredita em modificações sociais. Por que o verbo aqui ele aparece no singular? Porque ele se refere à mesma pessoa, né? A eleitora, a mãe, a mulher são todas a mesma pessoa, ok? Então é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Beijos e até a próxima aula.